Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, meu nome é Ladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. Você está no canal Gestão e Carreira na Prática. E nesse momento nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Um elemento tão importante para empresas de todos os segmentos e muitas das vezes as empresas médias e pequenas não estão preocupadas ou não compreendem a importância de ter uma ferramenta tão robusta quanto essa para você administrar as finanças do seu negócio. Primeira coisa importante de compreender é que o fluxo de caixa ele tem como intenção primordial saber se você tem recursos ou não no próximo ciclo da sua empresa. O próximo ciclo pode ser a semana seguinte, o mês seguinte, as próximas semanas, do jeito que você quiser. O fluxo de caixa, ele permite que você acompanhe a evolução da disponibilidade da sua empresa. Entenda como disponibilidade o dinheiro que você tem em bancos, aplicações financeiras, mais o saldo de caixa que está na gaveta. Então, se a soma desses valores tiver, hipoteticamente, lá R$10.000 e hoje você tem R$10.000, a soma disso tudo, amanhã você recebe R$1.000, hipoteticamente vai para 11 e você paga 500. Então, tira 500, então vai para 10.500. No outro dia, você recebe quanto e paga quanto? No outro dia, recebe quanto e paga quanto? Essa evolução desse fluxo você vai te dar a sensação, vai te dar a percepção de que lá na frente, daqui a algumas semanas, você não tem dinheiro para honrar os seus compromissos. Esse que é o grande objetivo do fluxo. Ou você vai notar que daqui a algumas semanas você, na verdade, está com dinheiro sobrando, que você vai possibilitar ter outros investimentos para você ter mais rentabilidade ainda. O fluxo de caixa, ele projeta no tempo essa disponibilidade. Eu já vi alguns empresários cometendo o erro porque eles imaginam que o fluxo de caixa é pura e simplesmente uma comparação entre o recebimento e o pagamento. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele é uma projeção da tua disponibilidade, que é bancos e caixa. Esse que é o negócio, através das movimentações que acontecem durante essas movimentações de entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Porém, o fluxo de caixa, ele tem alguns detalhes que a gente pode ir considerando que varia muito da complexidade do seu negócio. Então, se você tem um ambiente mais complexo, você precisa de um fluxo de caixa um pouco mais depurado do que, de repente, uma microempresa precisa. Uma microempresa, basta você fazer as comparações de recebimentos e pagamentos, ponto, você já entendeu o ciclo. Agora, se você é uma empresa um pouquinho maior, uma média companhia, você pode se preocupar com outros detalhes. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um saldo de caixa de banco de R$10.000 hoje e você está vendo no teu contas a receber que você tem R$1.000 para entrar amanhã, hipoteticamente. Então está lá os vencimentos dos títulos. Porém, esses vencimentos, uma parte deles está lá num banco X e o seu contrato com o banco X é de D+1. O que significa isso? O vencimento do título é amanhã, mas o dinheiro vai entrar na sua conta depois de amanhã. Então, o que é o fluxo de caixa bacana e correto? É esses valores estarem depois da manhã e não exatamente no vencimento do título. Ou seja, ele está projetado em relação a, de fato, quando que você vai ter o dinheiro disponível. Isso significa que o demais do banco é importante, sábados e domingos são importantes. Quando você está faturando no teu negócio, títulos estão caindo em sábados e domingos. Só que, na verdade, esse dinheiro provavelmente não vai estar na tua conta para você pagar um fornecedor, pagar um imposto. O que os fluxos de caixa mais sofisticados fazem? Eles projetam o sábado e domingo para segunda. E se essa segunda for um feriado, por exemplo, ele projeta para terça. E se na terça o título tiver D+1, ele joga o título na quarta. Então, ele vai fazendo o lançamento tudo automático para você, de tal forma que você entenda que o dinheiro que você está pensando que vai entrar no sábado, na verdade vai entrar na quarta-feira que vem. Porque tem
essas coisas no meio do caminho que estão projetando o título lá para frente. E depois ainda é o seguinte, uma coisa é o fluxo que você compara essas situações de crédito e débito, vamos chamar assim, dinheiro entrando e dinheiro saindo, e a outra coisa é o comportamento do cliente. Você vai observar que tem muitos clientes que ficam inadimplentes, então você contou com aquele dinheiro lá na frente e na verdade ele não entrou. Qual é a incidência da tua inadimplência? Então, o que eu costumo orientar muito os clientes da Alterdata? Nós temos cerca de 50 mil clientes ativos de inúmeros setores diferentes. E eu costumo orientar muito que você tem que olhar a tua inadimplência média. Se você tem inadimplência média, sei lá, hipoteticamente um número redondo de 10%, e você tem um dinheiro que vai entrar, o vencimento é no sábado, você está esperando ele para quarta, mas há uma inadimplência média de 10%, uma parte desse dinheiro você não vai receber. Já matematicamente você já sabe dele. Então, se você coloca esse desvio dentro do teu fluxo, você vai considerar uma pequena perda para você ter certeza se você consegue honrar os compromissos naquela determinada data. Outro elemento importante do fluxo de caixa, que ele é uma ferramenta, que não é uma ferramenta só para o empreendedor, para o gestor, ela é uma ferramenta também para o comprador. Então, o comprador que está fazendo compras para a companhia, ele tem que ter os objetivos dele de compra, saber os produtos que ele vai comprar, ter as limitações de autorizações, se ele pode comprar coisas caras ou baratas. Porém, ele tem que ter uma noção, na hora que ele está negociando com o fornecedor, se ele pode comprar para aquela determinada semana. Vamos imaginar que o fornecedor faça uma promoção sensacional, que ele vai ganhar um desconto de não sei quanto lá, se ele comprar para pagar em uma parcela daqui a 15 dias. Se isso é uma oportunidade violenta, ele vai começar a ficar tendendo a fechar. Se o comprador fecha essa transação sem consultar o fluxo de caixa, sem consultar o financeiro, pode ser, é uma hipótese, desse dia o financeiro não ter dinheiro para pagar. O que acontece? O que aparentemente era uma vantagem para compras, para o financeiro, ele vai ter que descontar título em banco para poder honrar esse compromisso. Aquele dinheiro que ele achou que ele ia ganhar de desconto, ele perdeu de tarifa, porque ele está tendo uma antecipação. Ele vai antecipar um cartão de crédito, alguma coisa do gênero, para poder honrar um compromisso que o comprador fez porque não consultou o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa ele é extremamente importante para as tomadas de decisões estratégicas na companhia. Ele pode ser mostrado de duas formas. Ele pode ser mostrado de uma forma cronológica, como essa que eu estou falando aqui, que é como a maioria das empresas utilizam, mas tem muitos empresários que usam ela sendo apresentada por natureza de lançamentos. Ou seja, você vendo quanto que eu vou pagar de salários todos os dias, quanto eu vou pagar de imposto todos os dias, o salário, o imposto, fornecedores, tudo isso são naturezas. Eu pago coisas, saem do caixa, coisas com uma determinada origem. É para pagar o pessoal, é para pagar imposto, é para pagar aluguel, é para pagar fornecedor. Então, o fluxo de caixa também pode ser demonstrado nessa estrutura para você ter um acompanhamento maior. Se você, por exemplo, teu imposto está subindo ou está caindo, se tem alguma coisa que você pode negociar. Por exemplo, estou vendo que daqui a 3 semanas eu vou ter problema de meu fluxo de caixa. Eu tenho duas hipóteses. Ou quando chegar naquela data eu antecipo títulos, eu desconto duplicado ou antecipo cartões de crédito, que vai me consumir margem de lucro da companhia, ou eu entro ali e olho a natureza daquelas coisas. Eu vou ver no meio do caminho, por exemplo, que eu tenho um fornecedor que é muito próximo à minha companhia, que eu tenho liberdade para ligar para ele e falar o seguinte, aqui, eu posso empurrar esse título mais uma semana? O fornecedor às vezes deixa, não é problema para ele. E quando ele faz isso, teu fluxo de caixa equilibra todo, de tal forma que você não precise fazer descontos de título, muito menos antecipações de cartões de crédito. Lembre-se o seguinte, antecipações de cartões de crédito e desconto de duplicatas, elas são algo muito pontual para você usar. Ela não pode ser usado no fluxo da sua companhia, porque isso está tirando margem do seu negócio violentamente.
Então, se você tem que, sei lá, hipoteticamente, tem que apareceu uma oportunidade para comprar um caminhão novo para a fábrica, e é uma oportunidade super bacana, e você não tem caixa, você não tem estrutura, mas é uma oportunidade para pagar à vista, talvez seja uma hora de fazer um desconto de título, talvez seja uma hora de fazer uma antecipação de recebível. Agora, quando você coloca isso no teu giro diário, no teu fluxo diário, o banco virou teu sócio. O banco virou seu sócio porque ele está comendo margem do seu negócio. O fluxo de caixa vai ajudar a você controlar e equilibrar essa estrutura de tal maneira que você só use esse recurso da antecipação de recebível, seja através de desconto duplicata ou antecipação de cartões de crédito, nas grandes oportunidades que acontecerem, que realmente faz a grande diferença. Todo esse conceito aqui vale tanto para uma empresa grande, para uma empresa média, como uma empresa pequenininha. O que muda é a profundidade que você vai olhar os dados. Eu tenho certeza absoluta que o bom uso do fluxo de caixa pode mudar o planejamento financeiro e trazer muito mais lucratividade para o seu negócio.